Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Abra sua Bíblia em 1 Reis, primeira carta de Reis, ou primeiro livro de Reis, no capítulo de número 12, dos versos 1 ao 14, nós vamos ler. Louvado seja Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, dos versos 1 ao 14. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia. E disse: Como aconselhais vós que se responda a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens, que haviam crescido com ele, e que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós, que respondamos a este povo, que me falou dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo. Mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Amém. Até aqui, podemos assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos falando já há algumas semanas sobre o tema a importância das amizades. E nós temos visto, à luz da Bíblia, o que a Bíblia nos fala sobre amizade. E nós já vimos aqui que a Bíblia, ela trata bastante desse assunto. Porque a Bíblia diz que uma amizade, ela pode nos influenciar, tanto para o bem, quanto também para o mal. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Nós já dissemos aqui que há muitas mães, hoje chorando por seus filhos, porque ensinaram os seus filhos no melhor caminho, ensinaram os seus filhos
a viver uma vida de caráter, uma vida de honestidade, mas em determinado momento os filhos se envolveram com as amizades. E essas amizades então influenciaram a vida desses filhos. E hoje, muitas dessas mães, infelizmente, estão chorando por verem seus filhos numa cadeia, num presídio, por terem se envolvido com coisas erradas. Outras mães talvez estejam chorando pelo pior, por filhos que acabaram perdendo a vida, por causa das amizades, num acidente, com pessoas embriagadas, drogadas e sabe-se lá o quê. E a Bíblia, irmãos, ela tem então, além de algumas recomendações que a Bíblia faz, a Bíblia ela nos traz várias histórias que tratam desse assunto, histórias onde nós podemos aprender, a evitar erros e a imitar também bons comportamentos. Nós falamos aqui na semana passada sobre uma amizade existente entre Aminon e Jonadab. E essa amizade gerou grandes problemas, grandes danos na vida de Aminon, porque ele ouviu um conselho de um amigo que lhe aconselhou de maneira totalmente errada. E Aminon, com isso, perdeu a sua vida. E a família de seu pai, Davi, também sentiu bastante por causa desta amizade. Foi duramente atingido. Hoje, irmãos, nós vamos olhar para uma outra história, conforme nós lemos aqui, em 1 Reis, no capítulo 12, que é a história de Roboão. Para entendermos a história de Roboão, eu quero voltar um pouquinho e lembrar que Roboão, ele era neto de Davi. E Davi, irmãos, ele teve um reino muito próspero. O reinado de Davi em Israel durou 40 anos. Imagine, alguém reinando 40 anos. Foi um reino muito próspero, um reino muito abençoado. E depois desse reinado de Davi, onde ele conquistou territórios, onde Davi ele venceu, ele subjugou os seus inimigos, os inimigos da nação de Israel, ele trouxe prosperidade para Israel e trouxe também paz para Israel. E depois do reinado de Davi, quem assumiu o trono foi o seu filho Salomão, que também governou durante 40 anos. E Salomão, quando ele assume o trono, ele assume com uma grande responsabilidade, porque o seu pai Davi havia preparado os materiais, as plantas, os projetos para a construção de um grande templo ao Deus de Israel. E quando Salomão ele assume o trono com essa responsabilidade, ele fica com medo de fracassar, ele fica com medo de não dar conta daquilo que ele tinha que fazer. Mas a Bíblia diz que no começo do seu reinado, o próprio Deus apareceu para Salomão e disse para ele assim: pede-me o que você quer, que eu vou te dar. E a Bíblia diz, irmãos, que Salomão, ele não pediu riqueza, ele não pediu a morte dos inimigos, ele não pediu prosperidade, mas ele fez a seguinte oração: Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa julgar tão grande povo. Imagine você se todos os nossos governantes orassem desse jeito, nós teríamos um país totalmente diferente. Se os governantes do mundo fizessem essa oração, nós teríamos evitado muita guerra, muita morte, muito roubo, muita calamidade, porque eles seriam sábios para governar. E irmãos, diante desta oração que Salomão fez diante de Deus, Deus respondeu para Salomão o seguinte, olha, está lá em 1 Reis, no capítulo 3 e verso 12. Deus disse assim para Salomão: eu dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti nenhum se levantará. Então Deus deu tamanha sabedoria para Salomão, que antes dele ninguém foi tão sábio como ele,
E a Bíblia diz que depois dele nunca haverá alguém tão sábio quanto Salomão. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Salomão então, ele edificou o templo, que aliás se tornou uma das maravilhas do mundo antigo, o templo que Salomão edificou lá em Jerusalém. E Salomão também construiu palácios para ele, para sua moradia. Salomão, além disso, ele equipou o exército de Israel, ele fortificou as cidades com muralhas muito fortes, ele adquiriu muitos carros de guerra, cavalos de guerra, e o seu governo se estabeleceu. A ponto da Bíblia dizer, em 2 Crônicas, no capítulo 9 e no verso 23, a Bíblia diz assim: todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe pôs no coração. Imagine, todos os reis da terra queriam ver Salomão e ouvir Salomão para desfrutar da sabedoria desse homem. Imagine que coisa maravilhosa. A Bíblia diz então que, em 1 Reis, no capítulo 10, que uma rainha foi visitar Salomão. E essa rainha era a rainha de Sabá. Segundo o historiador Flávio Joséfo, que foi um historiador hebreu, ele escreveu um livro chamado A História dos Hebreus. Ele diz que esta rainha de Sabá se chamava Nicolis. E ela era rainha do Egito e também rainha da Etiópia. Essa mulher, ela foi visitar Salomão porque ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. E essa mulher ficou ali no palácio de Salomão, ouvindo Salomão, a sua sabedoria. Ela levou para ele algumas perguntas e ele respondeu todas as perguntas que ela fez, todos os questionamentos que ela fez. E quando ela viu a beleza do templo, a beleza do palácio, a maneira como os servos de Salomão se vestiam, como eles se comportavam, como era a organização, no palácio de Salomão, esta mulher, irmãos, ela ficou de queixo caído. E a Bíblia vai dizer em 1 Reis, capítulo 10, verso 8, que ela disse assim: nem metade da tua glória me falaram. Me falaram muito de você, mas agora que eu estou olhando tudo isso, eu posso te dizer que não falaram nem metade daquilo que é a sua glória. Esta mulher também disse, irmãos, essa rainha, em 1 Reis 10, verso 8, ela disse assim: bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem da tua sabedoria. Ela estava dizendo: olha, são felizes os teus empregados, porque eles podem estar diante de você todo dia, aprendendo com você. Ela estava ali visitando, ela já ficou encantada. Ela disse: como são privilegiados os servos desse rei, que estão todo dia aqui ouvindo a sua sabedoria. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Por que eu voltei na história? Porque quando Salomão morreu, quem assumiu o trono foi o seu filho Roboão. E aí nós entramos nessa história que nós lemos aqui. Roboão, ele assume um reino que era próspero, que estava em paz e que tinha muita riqueza. Tinha um exército muito forte. Eles estavam numa situação muito tranquila. Ele é aquele rei que assumiu o trono sem precisar fazer nada. Estava tudo pronto. O reino já estava construído, os palácios estavam construídos, o exército já estava fortificado, os inimigos estavam subjugados e a nação estava tranquila. Eles estavam vivendo em paz, estavam vivendo um tempo de muita prosperidade. Mas surgiu uma questão. E qual era essa questão? Parte do povo veio ao rei Roboão e pediu para ele diminuir um pouco a carga tributária, os impostos. Porque Salomão, para construir tudo que construiu, ele acabou fazendo o povo pagar bastante também. E agora o povo disse: olha, está tudo tranquilo, a nação está tranquila, os palácios já foram construídos, o exército já foi fortificado, agora diminui os impostos um pouco porque está difícil. E eles trouxeram para liderar a reivindicação
um homem chamado Jeroboão. Esse Jeroboão, ele tinha se levantado contra Salomão quando Salomão era rei. E ele precisou fugir para o Egito para não morrer. Agora o povo trouxe ele de volta e falou: olha, Jeroboão, você é um rapaz inteligente, você é um rapaz influente. Fala com Roboão, com o rei Roboão, para ver se ele diminui, né, os impostos, se ele diminui essa taxa que está tão alta, porque está difícil para a gente. E ele foi falar com Roboão. E Roboão disse assim: olha, volta daqui 3 dias, que eu vou pensar, daqui 3 dias eu dou uma resposta para vocês. Irmãos, e o texto nos diz que Roboão, ele tomou, né, uma atitude sábia. Ele foi perguntar para os conselheiros do seu pai, os conselheiros de Salomão. Ele foi perguntar para eles o que eles achavam daquilo. Irmãos, como nós já dissemos, a Bíblia diz lá em Provérbios 13:20, anda com os sábios e serás sábio. Porque você vai ser influenciado, né, pela atitude dos homens sábios. Você vai ser, né, você vai experimentar, você vai viver, né, os conselhos de um sábio, e você vai se tornar sábio em ver as atitudes, as decisões de alguém sábio, se essa pessoa estiver próxima de você. Então, quando Roboão ele vai pedir conselho para os conselheiros de Salomão, seu pai, ele agiu certo, porque esses homens eram aqueles da qual a rainha tinha falado: vocês são felizes de estar diante do rei e de aprender com a sua sabedoria. Então eles haviam vivido com Salomão e haviam aprendido muito com Salomão nas suas decisões, né? Quando Salomão se deparou com situações difíceis, eles viram a decisão que Salomão tomou. A Bíblia conta que a primeira decisão sábia de Salomão, sabe qual foi? De 2 mulheres que tinham um filho cada um, e uma das mulheres de noite se rolou e deitou em cima do filho, da criança, do bebê, e matou ele. E o que ela fez? Ela viu que a outra estava dormindo, ela pegou o filho dela, deu para a outra, e pegou o filho da outra para ela. Quando amanheceu, a mulher olhou para o filho e falou: mas esse filho não é meu, esse filho é teu. A outra que tinha matado o filho: não, esse filho é teu, esse aqui que está vivo é o meu. E esse caso chegou para Salomão. Imagine, irmãos, como que Salomão ia resolver? As 2 mulheres falando que o filho vivo era delas. Salomão falou: escuta, o filho é teu ou é dela? Uma disse: não, é meu. A outra disse: não, é meu. Esse que está vivo é meu. E o rei Salomão então disse assim: ó, traga uma espada. Então nós vamos dividir essa criança no meio. Metade fica com uma, metade fica com a outra. Quando ele fez isso, a que era a mãe verdadeira disse: não, rei, pode então dar o filho para ela. É melhor ele vivo com ela do que meu filho morto. O rei disse: então pode dar o filho para essa. Imagine, irmãos, os servos de Salomão viram essa decisão, uma decisão difícil, mas como ele se saiu, né, com sabedoria. E agora, Roboão, ele vai até esses conselheiros de Salomão, que viveram com Salomão, e perguntam para eles: olha, o que nós devemos dizer para esse povo que quer que a gente abaixe o imposto? E os anciãos então disseram para ele: olha, se você der uma resposta favorável para o povo, ou seja, se você concordar em reduzir os impostos, esse povo vai ser teu servo durante todo o teu reinado. Eles vão continuar te servindo. O que eles estavam dizendo para Roboão era mais ou menos assim: olha, esse povo amava o seu avô Davi. Esse povo amava o seu pai Salomão. Se você reduzir os impostos, eles vão te amar também. Você tem tudo para ter um reinado tranquilo, um reinado em paz. Então atenda o povo, não custa. O país já está tranquilo, né? O país já tem reservas, nós temos riquezas, nós temos um bom exército, nós temos paz. Então reduz os impostos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no verso 8, que ele rejeitou o conselho dos anciãos.
ele não ouviu o conselho dos anciãos. E para quem que ele foi pedir conselho? Para os seus amigos. A Bíblia diz que ele foi pedir conselho para os jovens que cresceram com ele. Aliás, a Bíblia diz que esses jovens já estavam servindo ele. Então Roboão já tinha tomado uma atitude errada. Ele já tinha dispensado os conselheiros do seu pai e tinha chamado para ser seus conselheiros quem? Seus amigos, jovens ainda. E agora ele vai ouvir então os conselhos desses amigos que eram jovens. Sabe, irmãos, há um outro caso na Bíblia, bem parecido com esse, que está lá em 2 Crônicas 24, que a Bíblia fala de um menino ainda que se tornou rei, que era Joás. Ele se tornou rei com 7 anos de idade. Seu pai morreu, ele era ainda criança, e como só tinha ele para governar, ele acabou assumindo o trono muito jovem. Mas por ele ser ainda uma criança, ele tinha um conselheiro do lado dele, que era um sacerdote, chamado Jeoiada. E a Bíblia vai dizer assim, quando ela fala de Joás. Olha o que diz a Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 24, verso 2. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Jeoiada. Ou seja, enquanto esse homem Jeoiada estava vivo, dando conselhos para Joás, ele agiu certo. Mas quando ele morreu, veja o que a Bíblia fala nos versos 17 e 18. Depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então eles deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram a outros deuses. Depois de um ano, veio o exército da Síria, destruiu os príncipes de Judá, levaram todos os despojos ao rei de Damasco, por causa dos maus conselhos. Então veja que é um caso muito parecido. Enquanto Joás estava ouvindo um homem sábio chamado Jeoiada, ele estava indo bem. Quando Jeoiada morreu, ele passou a ouvir quem? Seus amigos, os jovens, aqueles que eram chegados dele, mas eram amigos que tinham maus conselhos. E quando esses amigos deram conselho, o reino de Joás acabou, arruinou, tudo ficou difícil para ele. E aqui no texto que nós lemos de 1 Reis 12, irmãos, sobre Rehoboão, aconteceu a mesma coisa. Ele rejeitou o conselho dos anciãos, dos velhos, e passou a ouvir o conselho dos amigos, que eram jovens. Aí eu digo, quantos jovens hoje também têm deixado de ouvir os conselhos sábios dos pais, para ouvir o conselho dos amigos? Quantos jovens hoje preferem o conselho dos amigos e dizem: ah, meu pai, minha mãe são velhos, estão careta. E acabam ouvindo os jovens. Eu já fui jovem um dia. E nós, na juventude, nós temos essa tendência, né? De achar que os pais não sabem tanto. Às vezes a gente diz: ah, não, meu pai não conhece tanto. E eu quero dizer aos jovens que me ouvem: seus pais, eles podem não ter as informações que você tem. Nós vivemos na era da informação. Eles podem não ter o conhecimento de uma faculdade, o conhecimento de, estudos, anos de estudos. Talvez há pais que são semi-analfabetos, mas esses pais, eles têm muita sabedoria, porque eles já viveram o que os jovens estão vivendo. Eles já enfrentaram as dificuldades que os jovens estão enfrentando. E ninguém melhor do que eles para aconselhar. Quantas vezes, os pais
eles aconselham os filhos com tanto amor, porque eles querem evitar que o filho cometa o mesmo erro que ele cometeu lá atrás. Às vezes esse pai deu tanta cabeçada, errou tanto, e hoje ele não quer que o filho passe pela mesma situação. Aí por amor ele diz: filho, não vai por esse caminho, porque eu já fui um dia, e esse caminho não dá coisa boa. Mas aí o filho ele vai e fala para os amigos: ah, meu pai falou para mim não ir. Ah, teu pai é careta. Ah, teu pai não sabe nada. E aí eles dão ouvidos, irmãos. E muitas vezes, aquilo que parece uma vida que está tranquila, como o reinado de Roboão, né? Tudo tranquilo, está tudo bem. Aí ele para ouvir os jovens, ele para ouvir os amigos, deixa de receber o conselho daquele que tem tanta sabedoria. E aí, irmãos, as coisas só vão indo de mal a pior. Só vão indo de mal a pior. Quantos jovens a gente vê passando por essa situação? Né? Às vezes ele está ali numa situação tão difícil, ele diz: meu pai me avisou, minha mãe me falou. Quantas vezes minha mãe me falou sobre isso, mas eu não dei ouvidos. E assim acontece. Aqui, irmãos, então, quando o Roboão parou para ouvir, né, esses jovens, nós lemos aqui, nos versos 10 e 11, que o conselho dos amigos de Roboão qual foi? Foi o mesmo dos velhos? Não. Enquanto os velhos disseram: olha, ouve o povo, diminui um pouco o imposto do povo, que eles vão te servir. Os jovens disseram para ele assim: rapaz, não escuta esses velhos aí não. Esses velhos aí, ó, estão ultrapassados. Esses velhos aí são careta. Faz o seguinte, você vai dizer para o povo que pediu para você baixar o imposto, você vai dizer para eles assim: olha, o meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. Se meu pai colocou um jugo duro sobre vocês, o meu vai ser pior. Eu vou aumentar mais os impostos ainda. Se meu pai castigava vocês quando vocês faziam alguma coisa que ele não gostava, com açoite, eu vou colocar escorpião para picar vocês. Escorpiões venenosos. Aí vocês vão ver o que é doer. Eles estavam dizendo para Roboão: Roboão, mostra que quem manda é você. Mostra que quem é rei é você. Mostra que quem tem autoridade é você. Não dá ouvido para esses velhos aí não. Irmãos, e Roboão, ao invés de ouvir os velhos, ele gostou do conselho dos jovens, dos amigos. E ele disse: é isso mesmo que eu vou falar. Depois de 3 dias, Jeroboão veio com o povo. E aí, rei Roboão, você vai reduzir o imposto? Ele falou: não, eu vou aumentar. Eu vou fazer coisa pior com vocês. Olha, meu pai, vocês estão achando que meu pai já era bravo? Vocês vão ver eu. Vocês estão reclamando do meu pai? Vocês vão ver agora no meu reinado. Irmãos, o que aconteceu? A Bíblia diz que 10 das 12 tribos de Israel abandonaram Roboão e fizeram Jeroboão rei sobre eles. Aqui nesse momento, irmãos, a nação de Israel se dividiu em 2. 10 tribos passaram a se chamar tribo do norte, ou reino do norte, ou reino de Israel. E 2 tribos só, Judá e Benjamim, ficaram com Roboão. Só 2. Só 2 tribos, de 12, só 2 ficou com ele. Ele perdeu 10. E as 2 que ficaram com ele se tornou o reino do sul, ou reino de Judá. A partir daqui, Israel então se dividiu. E sabe o que Jesus disse lá em Mateus 12, 25? Todo reino dividido contra si acabará em ruína. Todo reino dividido não prospera. Foi isso que Jesus disse. E foi o que aconteceu com esse reino. Um reino que estava tranquilo, estava em paz, tinha bom exército, estava sossegado, tinha homens de guerra, cidades fortificadas. De uma hora para outra, irmãos, os 2 reinos, os 2 se fragilizaram. Os 2 ficaram fracos.
Porque dividiu. Há um ditado que a gente diz, né? A união faz a força, né? Agora eles se dividiram, não tinha união. Aí, aquilo que era forte, enfraqueceu. A ponto, irmãos, de depois, no ano 722 a.C., o rei Salmaneser da Síria invadiu primeiro o reino do norte, esse reino de Israel das 10 tribos. Ele levou todo o povo cativo, levou o povo todo preso, e espalhou esse povo para um monte de cidade que fazia parte do reino dele, do reino da Síria. Essa nação, irmãos, o reino do norte, ele nunca mais se ergueu. Esses judeus até hoje, eles estão espalhados pelo mundo. Você sabia que tem muitos brasileiros que têm sobrenomes aí, que foram estudados, que são descendentes de judeus? Porque esse povo se espalhou para o mundo inteiro. Isso aconteceu lá naquele tempo já, começou lá. Esse povo do reino do norte se dividiram e nunca mais voltaram, nunca mais se constituíram de novo como um reino. Já o reino do sul, que eram aqueles dois reinos, Judá e Benjamim, quando chegou no ano 578, ou 587, aliás, antes de Cristo, o rei Nabucodonosor também invadiu a Jerusalém, levou eles presos para a Babilônia. E eles ficaram na Babilônia durante 70 anos cativos, escravos lá. E depois de 70 anos, com o reinado de Ciro, né, o rei da Pérsia, eles puderam voltar e reconstruir Jerusalém de novo. Mas nunca mais foi um reino forte. Sempre foi um reino que estava sofrendo. Sempre foi um reino que estava sendo oprimido pelos outros. Irmãos, e que conclusão então nós chegamos aqui? Como pode uma nação tão forte como era Israel no tempo de Davi e no tempo de Salomão se enfraquecer tanto? Como pode? Mas eles se enfraqueceram por causa do quê? De um conselho errado. E o que a Bíblia quer ensinar para nós nessa noite é que um conselho errado pode acabar com a vida de alguém. Um conselho errado pode acabar com o casamento de alguém. Um conselho errado pode acabar com a carreira profissional de alguém. Então, aonde a gente deve buscar o conselho? Na Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina sobre tudo, tudo. Você quer aprender algo? Leia a Bíblia. A Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala de agricultura, a Bíblia fala de economia, a Bíblia fala de família, a Bíblia fala de filhos, a Bíblia fala de casamento, a Bíblia fala de conduta, a Bíblia fala de como viver bem numa cidade, como tratar os seus vizinhos, como tratar a sua família, como tratar. A Bíblia tem tudo, tudo. E o que a Bíblia quer nos ensinar aqui, irmãos, através dessa história, é a importância de nós termos ao nosso lado pessoas que vão nos ajudar com seus conselhos. O meu desejo, a minha intenção, irmãos, com essas ministrações, é fazer cada um de nós a refletir um pouco sobre a importância das nossas amizades. Às vezes, irmãos, a gente tem caminhado bem, mas a gente para e começa a dar ouvido para determinadas pessoas. Às vezes ela tem até a intenção de ajudar, mas o conselho não é bom. Às vezes ela até quer dar um conselho que seja bom, mas não é bom. Então, o que a gente precisa fazer? Pedir, orar a Deus para que nos dê sabedoria, para que a gente possa ter pessoas ao nosso lado que possam nos ajudar e não atrapalhar a nossa vida. Que nós possamos ter sabedoria nas nossas decisões, também para aconselhar outros. Às vezes alguém está do nosso lado e a gente ama essa pessoa e essa pessoa está agindo errado, para que Deus nos dê sabedoria, para não dar um conselho ruim, mas para que a gente possa dar bons conselhos. Então, a importância, irmãos, dessas ministrações para nós é justamente isso. Os irmãos veem que uma nação, um país, ele pode acabar, ele pode ser destruído por causa de um mau conselho.
quanto mais uma casa, uma família, uma pessoa. Então nós precisamos nos cercar de boas amizades. Precisamos nos cercar de pessoas que elas vão nos dar bons conselhos. E nós precisamos orar a Deus para isso. Nós precisamos buscar a presença de Deus para isso. Veja, irmãos, eu quero reforçar aqui, porque às vezes pode ficar mal interpretado, né? Eu disse aqui outro dia, né? Entre nós aqui, a igreja, nós temos pessoas maravilhosas que nos aconselham, nos ajudam, oram por nós, né? Nos socorrem nos momentos da dificuldade. Mas eu não quero dizer, irmãos, que alguém que não seja cristão, que não seja evangélico, não tenha um bom conselho. Dependendo da área, a pessoa pode ter um bom conselho. Mas a gente precisa estar atento justamente, essa pessoa tem princípios, ela tem valores. É dessas pessoas, irmãos, que nós precisamos nos aproximar. Pessoas que vão estar sempre dando conselhos que possam ser sábios e não imprudentes. Amém? Que nós aprendamos nessa noite com a história de Roboão. Ele até ouviu o bom conselho, mas ele rejeitou. Talvez a gente também tenha feito às vezes assim, né? Ouve uma pessoa aconselhar, ela dá um bom conselho, mas a gente não gosta. E o outro que é mau, às vezes a gente gosta mais, fala, então eu vou nesse aqui, porque esse aqui eu gostei mais. Então, que nós possamos ter sabedoria nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar nessa hora, nós vamos fazer uma oração. E eu gostaria que você orasse aí também no seu lugar. Fale com Deus, fala, Deus, me dê sabedoria para escolher as minhas amizades. Me dê sabedoria para entender e discernir aquilo que é um bom conselho e aquilo que é um mau conselho. Porque eu não quero cair, Senhor, na mesma situação de Roboão. Eu quero que o Senhor me dirija e que eu possa ser abençoado em tudo que eu fizer. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por cada vida que está aqui. Te agradecemos pela Tua palavra também, Senhor, que nos instrui, nos ensina, nos corrige. Senhor, eu te louvo porque a Tua palavra nessa noite tem nos feito olhar para essa história de Roboão, uma história, Senhor, tão triste, ó Deus, de alguém que assumiu um reino, ó Deus, um reino tão promissor, um reino tão próspero, e por causa de ouvir conselhos maus, levou tudo isso, Senhor, à destruição. Pai, eu peço que o Senhor nos dê entendimento para compreender as lições desta história, e que nós possamos, Senhor, ouvir e obedecer, aceitar os bons conselhos. Que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos dirigir. Ó Deus, e que o Senhor possa abençoar aqui agora cada família. Abençoa, Senhor, cada jovem, cada idoso. Abençoa cada pai de família. Abençoa, Senhor, cada funcionário. Ó Deus amado, de uma empresa, aquele que está, Senhor, precisando tomar uma decisão, está em dúvida que caminho tomar, que o Senhor dê direção a esta vida, que o Senhor fale, que o Senhor mostre, que o Senhor confirme a Tua vontade e o Teu querer para com esta pessoa. Ajuda, Senhor, cada um daqueles que estão ouvindo essa ministração, e que a Tua bênção seja sobre a vida deles, no nome de Jesus. Amém e amém.